Olá, meu nome é Steven Novak e eu sou alguém que passou por uma experiência de quase morte. Quero começar contando a minha história. Eu tinha 4 anos e estava me preparando para ir ao shopping. Meus pais estavam do outro lado da rua, junto com meu irmão. Eu estava na entrada da garagem de um vizinho, brincando com um triciclo de plástico, bem baixo, conhecido como Big Wheel. Meu irmão me chamou do outro lado da rua. Ei, vamos ao shopping, que, para a gente, naquela época, era basicamente a Disneylândia. Então, desci a garagem com tudo, entre 2 carros estacionados. Só que outro carro já vinha pela rua. Quando saí entre os 2 carros, ele colidiu comigo. Fui parar embaixo do carro e fiquei preso. O meu triciclo ficou preso sob o pneu traseiro, e eu acabei preso debaixo dele, o que, ironicamente, me salvou de ser atropelado. O que lembro daquela experiência foi algo que mudou minha vida. A primeira coisa de que me recordo é de tudo escurecendo, como se a tela da vida tivesse sumido. Em seguida, ela se abre de novo e eu consigo me ver. Vejo meus próprios olhos revirando para trás. Depois, tudo fica escuro novamente. Quando volto, estou encostado em alguém, deitado de lado. Eu podia sentir essa presença porque meu corpo estava pressionado contra ela. Achei que fosse uma pessoa, então abri os olhos. Minha cabeça estava baixa, olhando para o chão, e vi cabelos quase tocando o chão. Eram longos e de um branco prateado. Também vi a barra de um manto. Virei para ver o ser ao meu lado e seu rosto era todo branco. À medida que eu olhava, era como se eu fosse sendo puxado em direção ao seu rosto. Conversamos um pouco. Perguntei o que tinha acontecido. Lembro claramente de estranhar o fato de que não estávamos movendo os lábios, estávamos nos comunicando sem falar, apenas por pensamento. Enquanto eu era puxado para o rosto desse ser de luz, comecei a ver outro mundo. E tive um entendimento instantâneo. Naquele lugar havia paz. Não existia ódio, nem raiva, nem dor. E eu queria ir para lá. Naquele momento, eu não sabia o que era exatamente, mas hoje eu chamaria de céu. Foi um saber instantâneo. Foi aí que percebi, eu estava fora do meu corpo. Algo estava diferente. O ser me disse que não era minha hora ainda, mas que voltaria um dia. Na época, não entendi exatamente o porquê ou tudo que conversamos, porque houve mais conversa, mas minha mente não conseguiu acessar aquilo por completo. Depois disso, o ser me disse, Steven, abaixe a cabeça, vai ficar tudo bem. Então eu abaixei, e acordei com brinquedos ao meu redor, alguns dias depois. Anos depois, aos 33, eu estava dirigindo. Depois da minha experiência, me tornei uma pessoa um pouco imprudente. Eu sabia o que tinha acontecido, sentia, mas não conseguia lembrar tudo com clareza. Então eu dirigia feito louco. Nesse dia, estava a uns 110 km por hora numa curva, quando o carro derrapou, bateu em um poste e capotou 5 vezes antes de parar. Durante tudo isso, eu perdi a consciência. A próxima coisa que lembro é de estar sendo levado para a sala de cirurgia. Iriam operar meu braço. Eu fiquei muito ansioso, queria sair dali, literalmente me levantar e ir embora. Mas uma energia de calma, paz e segurança me invadiu. Aquela sensação de que tudo vai ficar bem percorreu meu corpo da cabeça aos pés, e eu soube instantaneamente que estaria seguro. Deitei novamente. O mesmo ser falou comigo, e eu reconheci a voz de quando tinha 4 anos. Quando ouvi aquela voz, soube imediatamente quem era. O ser disse a mesma coisa, Steven, abaixe a cabeça, vai ficar tudo bem. E foi nesse momento que algo no meu cérebro se desbloqueou. Começou a vir à tona toda uma informação sobre física quântica, energia, e sobre o que conversamos durante aquela primeira EQM, aos 4 anos. Eu finalmente tinha idade suficiente para processar tudo aquilo. Aos 4, eu jamais teria conseguido entender. O ser me mostrou um campo. Parecia uma planta baixa, um projeto. Disseram que era o projeto da criação, e que estávamos no campo quântico. Começaram a me ensinar que todos os seres vivos possuem um projeto próprio, que pode ser acessado para cura física e emocional. Esse era o nosso projeto original, o amor. Entramos neste mundo com esse arquivo, como um documento num computador. Depois, me vi dentro do que parecia uma roda de carroça ou uma roda medicinal. Eu estava no centro e ali, no centro, eu era puro amor. Eles me mostraram como enviamos nossa energia para experimentar a realidade.
Mostraram as extensões do meu coração até a borda dessa roda, e como essa energia voltava para mim, passando pela minha consciência. Ao redor, como se fosse uma tela circular, estavam memórias e marcas de tudo que eu tinha feito até aquele momento na vida. Disseram que podemos recuperar essas partes da nossa alma para nos curarmos e voltarmos ao nosso estado original, o que depois aprendi a chamar de ascensão ou resgate da alma. Esse ser começou a me explicar o sistema nervoso, como nossa consciência desperta é um sistema operacional, e o subconsciente é o disco rígido, onde ficam armazenados programas como onde deixei as chaves ou como andar de bicicleta, mas também traumas, que são reativados por gatilhos emocionais. Esse entendimento foi essencial. E foi assim que encontrei a chave do projeto de cura. Eles me ensinaram sobre física quântica, emaranhamento quântico, e como podemos enviar nossa energia e influenciar a energia de outra pessoa, mesmo à distância. Eu nunca estudei nada disso em faculdade, então muita gente ao meu redor ficou chocada. Quando voltei à vida normal, trabalhava como gerente de loja na GameStop. Um dia, uma senhora caiu na calçada do lado de fora. Ela se machucou feio. Coloquei a mão nas costas dela, e ela se virou e disse: "Estou sentindo um calor. E não sinto mais dor." Isso durou alguns minutos, outras pessoas chegaram para ajudá-la, e eu voltei para a loja, completamente intrigado. Aquilo ficou na minha cabeça. E comecei a sentir uma energia no centro do meu corpo, como se fosse a ansiedade de uma criança na véspera do Natal, multiplicada por 1000. Essa energia começou a me guiar. Visitei igrejas tentando entender o que era aquilo. Mas percebi que estava procurando por Deus fora de mim, quando na verdade Ele estava dentro. Ou seja, não encontrei Deus na igreja. E foi então que começaram as experiências psíquicas. Comecei a ver silhuetas ao meu redor, indo e vindo. Algumas mais claras, outras mais escuras. Elas começaram a se comunicar comigo, e eu não conseguia desligar isso. Não conseguia fazer as vozes pararem na minha cabeça. Sentia pressão nas laterais da cabeça toda vez que a comunicação começava. No começo, tive muito medo. Eu nunca tinha vivido algo assim. Passei dias sem dormir. Depois, entendi. Aquelas vozes eram partes de mim mesmo sendo projetadas nesse campo unificado. Esse campo é formado por todos os seres vivos e nos conecta a todos, sem separação. Aqui, no mundo físico, tudo é feito de átomos, tudo vibra em diferentes frequências. No campo, não há separação. Somos todos um só. Comecei a perceber que aquelas imagens que via eram pedaços de mim projetados para essa tela. Algumas dessas vozes eram cruéis, repetindo os pensamentos negativos que eu mesmo alimentava. Diziam as mesmas coisas que eu dizia contra mim mesmo. Até que um dia eu me cansei. E entendi que precisava mudar minha energia para me libertar desses aspectos negativos da minha consciência. Para isso, comecei a introduzir novas cargas energéticas. Foi aí que tudo mudou. Tornei-me responsável pelo que carregava dentro de mim. Comecei a me reconectar com meu eu criança por meio da natureza e outras práticas. Meu sistema nervoso estava tão contraído que precisei reaprendê-lo a se abrir. E isso é muito importante, porque nascemos como energia, como amor puro, mas trocamos nossa identidade verdadeira por aprovação alheia. Eu precisava recuperar toda essa energia que havia espalhado pelo campo. Com o tempo, pessoas começaram a me procurar para curas, remoção de entidades negativas, e assim por diante. Eu havia montado o quebra-cabeça. Mais tarde, descobri que aquele ser de luz era um anjo, ou que vinha conhecer como um Elohim. Ele me ensinou sobre a nossa criação, sobre como tudo aqui é sagrado, e como este mundo é um lugar especial para ter uma experiência física. Esse ser também me ensinou que cada ser vivo é parte de Deus, parte da fonte. E a forma como tratamos os outros é como tratamos a nós mesmos. Tudo está conectado. Durante essa EQM, senti essa união com o todo. Entendi na hora que todas as religiões são a mesma coisa, só mudam os nomes e definições criadas por humanos. Mas, no fundo, tudo é um só. Do outro lado, não há separação.